da soja basicamente é uma âncora e proporcionou novas culturas em sequência, tanto a safrinha quanto a cultura de inverno. E esse agregar valor é você colocar tecnologia que, além da genética, proteja esse ganho genético. Então ela é extremamente importante, que é a cultura que mais aporta nitrogênio para essas outras culturas na sequência. E hoje a Adomário tem um portfólio muito grande, tem materiais adaptados para diferentes regiões, e esses materiais eles têm características não só de produtividade, mas também características agronômicas, sanitárias, que conferem essa proteção. Então o primeiro limitante, sem dúvida nenhuma, é o aspecto solo. E não só isso, também a parte química que nós estamos falando, mas a parte física. Olá, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast DNA Adomário. É sempre muito bom tê-los aqui, agroempresários, produtores do nosso Brasil, para falar sobre produção em alta performance. Esse é o nosso canal, nosso podcast DNA Adomário, que é para você que investe em tecnologia e, lógico, tem uma alta produtividade dentro da sua produção. Eu sou Pedro Costa, jornalista, host desse podcast, e novamente vamos trazer para vocês um bate-papo produtivo com muita informação. Até porque nosso tema de hoje é manejo da safra de soja para uma alta performance. Lembrando que muitas plantadeiras já estão a campo, sequenciando, avançando a produção da safra 25-26. E é claro que a gente vai trazer para vocês muita informação com um time que, mais uma vez, traz para a gente um debate ainda mais produtivo e propositivo. Por isso eu quero apresentar aqui, né, já trazendo os cumprimentos, ao André Aguirre Ramos, especialista em fertilidade do solo e desenvolvimento agrícola. André, bem-vindo. Obrigado, Pedro. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade para debater um assunto tão importante nos dias de hoje, que é o fator de produtividade e rentabilidade. Com certeza. Bom, também quero apresentar o outro lado aqui da nossa bancada, começar com o Marcos Longaretti, que é responsável por genética e avanços de cultivares da GDM. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Pedro. Agradeço também ao time da Adomário pelo convite. Eu acho que é um momento muito importante para a gente compartilhar um pouco de informação, né? E estar junto com esses especialistas é uma satisfação enorme. Com certeza. Trazendo mais complemento à nossa mesa, eu converso com José Guilherme Carneiro Silva, responsável por adaptação regional e posicionamento agronômico da GDM. José, muito obrigado aqui por estar com a gente. Bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. É uma enorme satisfação de compartilhar esse momento aqui com a Aguirre, o Pedro e o Marcos também. Sem dúvida alguma, aí vai ser um momento de grande interações e com discussões aí bem enriquecedoras aí, que a gente possa aplicar ao longo da safra. Bem? Com certeza. Bom, vamos então sequenciar nossa conversa, nosso bate-papo, porque a performance começa com um solo muito bem preparado, muito bem manejado, né? Então, André, quais são os limitantes, né, mais frequentes em sistemas de alta performance? Perfeito, Pedro. Bom, a gente tem acompanhado, né, já há 33 anos a cultura da soja, tá? A cultura da soja basicamente é uma âncora e proporcionou novas culturas em sequência, tanto a safrinha quanto a cultura de inverno. Então ela é extremamente importante, que é uma cultura que mais aporta nitrogênio para essas outras culturas na sequência. Agora, os fatores limitantes de produtividade, sem dúvida nenhuma, a gente começa pelo solo. Tá? Hoje, acredito que 35% de uma boa produtividade está em relação ao solo, ao seu preparo e ao seu desenvolvimento. Então, é extremamente importante, por quê? Porque nós temos variedades de soja hoje com potencial altíssimo, só que o ambiente, o solo que está ali, ele tem que proporcionar que ela desenvolva toda a sua capacidade, senão ela fica limitada, né? Isso a gente vê, infelizmente, com bastante frequência. Às vezes o cara escuta uma soja de alto potencial produtivo e quer plantar mesmo sem conhecer. Então, o primeiro limitante, sem dúvida nenhuma, é o aspecto solo, tá? E não só isso, também a parte química que nós estamos falando, mas a parte física. Se você pegar o SESB, nós participamos diretamente com o SESB nos primeiros anos dele, e é notável o problema da compactação de solo. Tá? Então hoje já tem todo mundo já sabe praticamente, a partir de 2 megapascal, a raiz de soja não consegue penetrar. Então isso é muito importante. E olha só, em 2012, na Cotrijal, um pesquisador, Forcellini, lá do Rio Grande do Sul, pegou vários grupos de maturação de soja e viu o quê? Quanto mais precoce a soja, menor volume radicular. Aí nós temos algumas tempestades perfeitas se formando. Eu tenho sojas precoces com menor sistema radicular, maior população. E se eu tiver uma limitação de solo, eu vou estar comprometido, já na arrancada. O segundo é a parte química. Hoje já não se trabalha mais de 0 a 20.
hoje já trabalha de correção de solo de 0 a 40. Inclusive, tem um professor Silvino da Universidade de Lavras, e se o Silvino estiver assistindo, um abraço, porque ele foi bicho meu do departamento de solos, e hoje ele virou professor, né? Então, a única vantagem que eu tenho de tirar o sarro dele é nessa oportunidade, só. Ele desenvolveu uma nova forma de calagem, certo? Então, ele está associando com valores maiores justamente para aportar a genética que está vindo aí, sojas indeterminadas, precoces, de alto teto produtivo. Então, nós temos a parte química, nós temos essa parte de perfil de solo, parte biológica, que é extremamente importante, né, para ter produtividade, e hoje nós precisamos pensar muito bem isso. Por quê? Porque o aporte de fungicida que nós estamos fazendo, isso pode comprometer a matéria orgânica. Hoje, a doutora Ieda, lá de Planaltina, já tem um método para ver a saúde do solo. Então, é um pouco complicado. A gente tem que fazer isso aí, porque é importante, mas a parte de manejo a gente tem que associar, porque a quantidade de fungicida que está indo está sendo muito grande e acaba comprometendo essa vida do solo. Interessante, né, André, você trazer isso, que eu vou levar para o Marcos um ponto também importante, que é a questão do perfil, né, do solo, a questão do posicionamento genético. Qual que é essa conexão, então? Não, é uma conexão muito importante. Hoje eu vejo que é um dos principais fatores para você considerar na escolha de uma cultivar. Então, a gente que posiciona o cultivar, a gente fala muito, né, da relação genótipo-ambiente, né, que o genótipo é o potencial daquela cultivar junto com o ambiente que ela está inserido, que vai proporcionar que ela demonstre esse potencial, né. Então, esse ponto o solo acaba sendo muito importante. Então, eu vejo que o produtor, a primeira fonte de informação que ele precisa ter para a escolha da cultivar é o solo. E ninguém melhor que ele, que conhece a sua propriedade, conhece seus talhões, sabe qual que é o perfil de solo que ele tem, qual que é o potencial que ele tem. E às vezes a gente vê a nível de campo que um produtor escuta aquela informação do SESB, né? Tá trazendo um gancho com o que o André falou. Aquele produtor produziu 120, 130 sacos, e ele pega uma cultivar que tem um perfil de maior potencial produtivo e coloca no ambiente que ele é um pouco mais restritivo. Às vezes ele tem um talhão que tem compactação, tem uma limitação física, às vezes de fertilidade, e essa cultivar com certeza não vai expressar esse potencial produtivo, né? E o contrário também é válido. Às vezes o produtor tem lá um perfil muito bem trabalhado, tem assim uma fertilidade elevada e está trabalhando com uma cultivar que tem características de ser mais rústica. E também ele está tendo uma diferença de produtividade que ele não está conseguindo agregar valor na cultura dele. Então, o principal ponto é conhecer o solo que ele tem para depois poder seguir e posicionar essas cultivares de forma que ele consiga absorver o melhor da sua área. Não, interessantíssimo ver isso, porque a gente está vendo uma visão, inclusive, de alguém que está no sul do país. Agora, no centro-oeste, também existe isso, né, José Guilherme? Como é que a gente vê esses ajustes regionais? Como é que eles são essenciais para maximizar essa produtividade na lavoura? Porque são questões distintas, até porque as regiões, elas têm isso, Acho que é um bom ponto, Pedro, e até aproveitando o gancho também que o Aguirre e o Marcos trouxe logo em seguida, que a gente parte da condição do solo, né, como a nossa principal premissa, e a partir daí a escolha da cultivar que seja adaptada regionalmente, e esse é o principal ponto. Às vezes a gente vê muito migrar-se uma cultivar de outra região, só que para aquela condição especificamente ela não possui uma boa adaptação e acaba não entregando a expectativa que possivelmente o produtor tem acima dela, né? Posteriormente isso, eu vejo que muito assim, quando a gente traz para o aspecto regional, vale a gente ressaltar muito a condição do clima. E é muito importante que a gente leve isso em consideração, pensando no ajuste de uma época de semeadura, quando a gente fala em qualidade operacional, para que a gente possa entender o nosso relevo, a textura do solo também. Quando a gente fala de algo especificamente da porteira para dentro, principalmente incidência de doenças e pragas, porque a gente sabe que algumas regiões, especificamente, por exemplo, assim, quando a gente fala o sul, a gente tem uma condição do ferrugem, algumas condições que são mais acentuadas. Quando a gente vai para o Mato Grosso, existe a condição da presença de mancha-alvo. Então, cada produtor ele tem sua peculiaridade e cada condição exige um manejo e um olhar diferente para o negócio, né? Sim. De forma geral, Pedro, você viu que fica claro, né? O solo dita um ambiente, a variedade de soja, ela transforma isso e o manejo realiza a produtividade. É incrível, né? E outro ponto também é que um investidor, ele sempre vai olhar lá na frente. Então, nós vamos pensar na segunda safra. É impossível também colocar essa mesma estratégia numa rotação, principalmente em milho, trigo também, né, que existe. Tem um portfólio muito interessante da Domário nesse ponto. Sim, olha o que acontece. O pessoal fala muito hoje de moda de resetar o solo. O que é? É escarificar, voltar e tentar corrigir. Rotação de cultura
basicamente, é um reset biológico. Isso aí é um custo muito mais barato, desde que você precisa ter rentabilidade, né? Ninguém hoje, mesmo que seja na cultura seguinte, mas tem que jogar isso a nível de conta, porque senão não existe sustentabilidade, não existe bem-estar do agricultor. Mas fazer uma rotação de cultura é um reset biológico, sem dúvida nenhuma, e resolve muitos dos problemas. Então, às vezes, o pessoal não dá esses olhos aí, tem um efeito imediatista e acaba perdendo lucratividade ao passar do tempo. Exatamente. Eu queria trazer esse ponto também de rotatividade com vocês. O que vocês olham nessas regiões, principalmente sul e centro-oeste? Começar primeiro aqui pelo Marcos. Não, perfeito. Eu acho que o ponto de rotação ele é muito importante e às vezes o produtor, a curto prazo, ele pode não ver o benefício disso, mas é um benefício que ele acaba agregando no sistema e ele vai conseguir colher isso a longo prazo. Então é um ponto muito importante e quanto mais a gente rentabilizar, a gente conseguir fazer essa rotação, trabalhar com culturas diferentes, você acaba agregando valor na cultura. Então, para o sul, acaba sendo bastante impactante isso. E para o cerrado, de uma forma geral, Pedro, eu vejo assim, que é de grande valia. Por quê? A gente existe, na verdade, na condição de cerrado, é um ambiente extremamente heterogêneo, né? Então, quando a gente fala de um cultivo, de uma segunda safra, especificamente, a gente está falando de uma condição de alta extração. E hoje, quando a gente fala na condição de rotação de cultura, nós estamos falando de manejo do solo, controle de pragas presente, condição de quebra de pontes aí pensando para a doença. Então, tudo isso é ferramenta que vai mitigar que o produtor possa alcançar aí alta produtividade e crescer e manter de forma sustentável dentro da sua propriedade. Perfeito, até porque a escolha, né, da cultivar, ela define essas estratégias. Sim, né? Exatamente. Então, é interessante falar, principalmente nos ganhos agronômicos que tem essas novas cultivares. E vem trazendo soluções exatamente para aplicar melhor qualquer percalço que venha no meio do caminho. Sim, exatamente. Nesse sentido, eu queria entender do senhor como é que isso entra nesse ponto, sim. porque é interessante falar sobre isso, porque a estratégia ela é adotada, né? O produtor, o investidor, ele pensa nisso, mas às vezes acontece algo que tem que ser feito de imediato, porque é o famoso improviso do momento. Exatamente. O que a gente acompanhou, eu tive a oportunidade de fazer avaliação em soja nos Estados Unidos, em vários estados e o Canadá. E o que era engraçado lá, né? Porque lá, por que eu estou trazendo os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos já se planta soja indeterminada a vida toda. Uhum. E aqui no Brasil era proibido. Eu já quase fui expulso do anfiteatro porque eu estava falando em soja indeterminada, isso em 2002. Não era proibido. Quem desenvolve tecnologia em grande escala é o produtor. Por quê? Porque ele, se der errado, ele que vai perder dinheiro, ele que vai perder a propriedade, ele que vai comprometer o bem-estar da família dele. Então ele testa. Então a gente tem que aproveitar isso aí para o bem, né? Tentar orientar ele e fazer esses testes. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, a média de ganho de genética desses grupos, dessas indeterminadas, o americano fala que é de 0,49 bushel por acre ano. Tá? Se você pôr mais 12%, isso vai dar mais ou menos 0,6 sacos, só 36 quilos de ganho genético por ano. Eu acredito que no Brasil deve ser alguma coisa, talvez igual ou muito similar a isso aí. Pois é, esse ganho genético, obviamente pela melhoria, sempre ele é impactado por algum motivo. Por exemplo, nematóide. Nós estamos falando de solo, parte biológica. Nematóide, hoje, eu lembro bem que nós fizemos um trabalho para uma multinacional de químico, na época, né, eu trabalhava numa empresa de sementes, multinacional, nós tínhamos nematóide no Brasil todo, do Rio Grande do Sul, na Argentina, até as regiões novas, só o que definia era a capacidade do solo de amenizar o ataque nematóide que acontecia no sul e favorecer uma maior pressão nas regiões dos solos com menor CTC e menor matéria orgânica do cerrado. E a partir do momento que as empresas colocam uma cultivar resistente a nematóide, há uma perda. Ela se estabiliza, depois começa a ganhar. Então isso é normal, mas o melhoramento é para isso. E o manejo para contemplar esses percalços e continuar tendo teto produtivo. Então é muito dinâmico essa parte de genética associada ao ambiente. Porque produtividade hoje, se for falar assim, simplesmente, o que é produtividade? É genética, é ambiente e é manejo. Isso é a fórmula mais simples possível. Então eles têm que estar conectados. E quando eu tenho uma safra na sequência, na mesma estação chuvosa, aí sim que tem que estar tudo alinhado. Eu tenho que saber o herbicida que eu vou colocar na soja agora, se ele não vai comprometer o milho, se o herbicida que eu vou colocar no trigo não vai comprometer a soja. Né? Então isso tem que estar ligado o tempo todo. Olha que interessante isso, porque quando você tem uma escolha estratégica
para fazer essa rotação, né? Voltando esse ponto, essa questão, né, que o Marcos trouxe para a gente. Então, escolher a cultivar ideal para cada região também está combinado num portfólio que você vai sequenciando para você não perder essa produtividade e alcançar ganhos em determinadas cultivares ou determinadas produções, né? Seja soja, milho, trigo, né? Isso também acontece dentro das estratégias que vocês adotam nas regiões, né? Começando aqui para a região sul, depois a gente vai para o centro-oeste só para a gente entender essa dinâmica, porque aproveitar que a nossa audiência ela é em âmbito nacional. Não, com certeza. Esse é um ponto muito importante. Tudo está conectado, né? E hoje, quando a gente avança uma cultivar, a gente mira muito o potencial genético, isso a gente não pode perder de vista, isso é o principal ponto, realmente ele é a produtividade, mas a gente também, olhando como genética, a gente precisa agregar um pouco mais de valor para o produtor. E esse agregar valor é você colocar tecnologia que, além da genética, proteja esse ganho genético. Então, um exemplo disso é que hoje a Domário tem um portfólio muito grande, tem materiais adaptados para diferentes regiões, e esses materiais eles têm características não só de produtividade, mas também características agronômicas, sanitárias, que conferem essa proteção para esse potencial produtivo. Um exemplo disso é o sistema Defense que a gente tem para o sul do Brasil, que é um sistema domário que tem uma tolerância à ferrugem asiática da soja, aliado a uma resistência à fitóftora, são duas das principais doenças aí que afetam a cultura da soja no sul. Então isso acaba trazendo mais segurança. Um exemplo também é as cultivares que têm a tolerância a nematóides, que acaba sendo importante não só para o cerrado, e a gente começa também a olhar esse ponto para o sul e também avançar cultivares que têm essa característica justamente porque é um problema amplo e que a gente consegue também agregar valor dentro da cultura da soja. Interessante, né? Os 3 pontos que o André trouxe pra gente, né? Aquilo que o Marcos reforçou agora, você também encontra isso lá na região centro-oeste, ela trazendo essa questão climática também. Né? Exatamente, Pedro. Eu acho que assim, quando a gente fala de avançar o produto, é muito importante que esse produto atenda a expectativa daquilo que o produtor esteja buscando. Então, da gente realmente olhar para o negócio e entender o que aquele produto consegue entregar de forma efetiva, né? Então, além do potencial produtivo e as características, que a gente fala de nematóide, principalmente é um material, e aí quando a gente fala Mato Grosso, e às vezes para um produtor que busca o cultivo do algodão como segunda safra, geralmente ele busca um produto de um ciclo um pouco mais precoce, que tolere bem a condição de abertura de semeadura, que entrega produtividade de forma satisfatória. Ou até mesmo, e aí pelo Cerrado Domário possui um portfólio amplo também, que precisa-se de um produto que encaixe uma condição de textura média a baixa, às vezes mais arenosa, e que mantenha a produtividade. Então, a gente, de uma forma geral, quando olha para o negócio como um todo, é de suma importância que a gente entenda isso e replique dentro do programa de melhoramento para cada vez mais sermos mais assertivos, né? Então, a gente vem nessa caminhada aí nos últimos anos, Pedro. Perfeito. Agora, tem um ponto também que eu queria trazer, que é a questão da biotecnologia. É amplamente utilizada, a gente conversa com produtores do Brasil todo, né? E como sempre estão alinhados com as inovações e com as demandas nacionais e principalmente internacionais, adotam tecnologias que vão provocar bons resultados, né? Que seja na questão ambiental ou também na saúde financeira da sua empresa, né? Da sua agroempresa, digamos assim. Como é que isso entra, André, nesse ponto? Como é que você tem visto a questão da biotecnologia? Como é que ela vem sendo adotada, principalmente quando a gente olha cultivares de alta performance? Sim. A biotecnologia, nós começamos ela, tive a oportunidade de plantar o primeiro ensaio de soja, RR na época, né? Fora de estação de pesquisa, e não mudou essencialmente. O que nós precisamos ter? Porque às vezes o pessoal é deslumbrado com biotecnologia. O mais importante, a biotecnologia é o cavaleiro. O cavalo é que vai correr. Aí a genética básica, a estabilidade produtiva, a tolerância a nematóide, a precocidade é o mais importante. O cavaleiro é a biotecnologia, ou um ou mais que vão estar ali em cima, certo? Isso é importante ficar frisar. Por quê? Porque a biotecnologia é um fator que vai agregar no manejo, certo? Isso sempre foi. Problemas principais da soja, quando foi criada, era a planta daninha. Se gastavam milhões, produtos caríssimos, e aí estava seco, como está seco o Cerrado agora, ou está chovendo sem parar, como está no sul. O cara errava, perdia, competia, na colheita era complicado. Então é o cavaleiro. Aí o produtor tem que analisar, juntamente com o técnico, o agrônomo dele, ou o gerente, identificar se aquela biotecnologia se enquadra na situação dele para facilitar o manejo dele.
Então, isso é que é importante. E a biotecnologia vai agregar no manejo, tá? De alguma forma. Esse aqui é o importante, a gente ficar bem claro isso aí. Perfeito. O André trouxe para a gente a importância, né, dessa questão de você olhar com uma forma que vai agregar. Né? Então, a gente tem que olhar o fator técnico, também na experiência, mas é importante escolher a técnica ideal para isso, porque senão, né, o cavalo vai desenfreado. Como é que consegue? Então, saber segurar essa rédea, então podemos dizer assim, para ter aí um discernimento e uma estratégia adequada àquela cultivar que foi escolhida, principalmente esse fator preponderante que é o clima, e um clima que a cada safra a gente está vendo que tem uma mudança abrupta, né? Que existe uma janela que às vezes a gente olha e fala, nossa, como é que vai ser essa vez? Como é que vai ser esse ano? Mais uma vez mostrando como a tecnologia tem que ajudar nessa questão. Queria ouvir primeiro de você, então, por favor. Não, perfeito. Acho que é inegável o benefício que a gente teve com a biotecnologia, né? A escala que a gente conseguiu agregar a nível Brasil de cultura, a economia que a gente teve de defensivos, então pensando também em sustentabilidade, o benefício que isso trouxe, né? Então, a biotecnologia, ela agrega, ela blinda, né? E hoje a gente percebe que a gente vem demandando muitas opções, demandando muitas cultivares, ou enfim, manejos que a gente precisa adequar em cada região. Então, o cenário de plantas daninhas ele vem crescendo muito. Então, hoje a biotecnologia ela agrega, ela traz essa tolerância a novos mecanismos de ação, que isso acaba contribuindo e faz com que o produtor consiga manejar as plantas daninhas de forma eficiente no seu campo e também agregar no portfólio da Domário. Hoje, a Domário ela tem um portfólio que ele é multibiotecnologia. Então, como genética, o nosso compromisso é sempre entregar o melhor potencial, independente da biotecnologia que o produtor escolha. Então, conseguir ter esse portfólio pronto para poder entregar essa biotecnologia aliado a uma alta genética de alta performance para o produtor. Exatamente, imagino também lá no Centro-Oeste, né, a diferença, né, porque em determinadas situações temos uma chuva que ela vem de uma forma tão de acordo com a fase, né, desde plantio até ali o desenvolvimento, toda a questão, ou agora nós estamos vendo já um momento mais de seca, um momento mais preocupante, ou seja, nesse sentido, essa cultivar, ela precisa ser adotada, precisa ser manejada de uma forma muito mais, com muito mais estratégia, não é isso? Exatamente, Pedro. Assim, o campo ele fala o tempo todo, né? Então, é muito de quando olhar e como olhar. Então, esse aí é um dos principais pontos, e principalmente, assim, quando a gente pega agora por esse cenário de instabilidade que a gente tem desde o momento do início de semeadura, você vai no campo todos os dias e todos os dias você encontra diferente, principalmente nesse momento inicial que a gente já visualiza em alguns casos, às vezes uma pressão alta de pratilencos, você já observa algumas condições de porte reduzido, ou até mesmo uma clorose na condição de plantas, alguma coisa de residual que ainda ficou no processo de dessecação lá no início, e aí um dos pontos até que a gente fala, às vezes não é o período de carência, apliquei algo e esperei 5 dias, mas na verdade é o quanto de umidade eu tive ao longo desse período. E posteriormente toda a condição do ciclo da cultura, né? Então, quando a gente fala que a gente tem um solo bem preparado, a condição do manejo, ele precisa atender isso. Não adianta a gente investir numa cultivar de alto potencial se a gente acabar perdendo, às vezes, ali na tomada de decisão e entender esses sinais aí que a lavoura está nos passando todos os dias. Então, assim, de uma forma geral, a gente vai observar diferenças tanto na condição quando a gente fala da cultura, como a condição do clima, como a condição do ambiente. E acima de tudo disso, de identificar, é entender como que a gente pode trabalhar e adotar decisões estratégicas aí de minimizar e proteger esse potencial produtivo esperado. Tá? Bom, parafraseando, o José ele falou, o campo fala o tempo todo, né? Como é que a gente pode... Você está entendendo o que nós estamos falando aqui, né? A gente, nós de campo e o produtor tem que aprender a falar com a planta. Isso é muito interessante, que na graduação, né, na universidade eu tive a oportunidade de trabalhar com um especialista em feijão, um dos maiores especialistas na época. E ele falava que ele conversava com feijão. Eu falei, esse velho tá ficando maluco, né? Não é possível um negócio desse. Tá? E é isso mesmo.
Exatamente isso. Nós temos que aprender a conversar. Por quê? Hoje a genética de soja está tão evoluída que a gente pode até falar que é a inteligência da soja. Mas para isso eu tenho que estar no campo, porque a todo momento, que nem o José falou, você tem mudanças. Então eu tenho que ler. Como é que eu leio? Como é que eu falo com a planta? É simples. Eu tenho a data de plantio, eu tenho a fase fenológica que ela se encontra e eu tenho que saber o que tem que estar acontecendo naquela fase para ela demonstrar o maior potencial produtivo. Se não estiver acontecendo isso, eu tenho que auxiliar com o manejo. Então é conversar com a soja. Principalmente quando eu tenho uma soja que no Mato Grosso a turma que precisa plantar algodão está com uma cultivar que é de 94 dias. Isso é muito rápido, certo? Diferente de uma área na Bahia que eu tenho uma soja aí de seus 125 dias. Então é totalmente diferente. Então eu vou ao campo para conversar com a lavoura. Que jeito? Olha, ela está em V3, eu tenho que arrancar ela e ver nódulo de rizóbio já fixando nitrogênio. Se eu chegar lá e tiver um calor absurdo e não estou vendo rizóbio, o rizóbio é que vai aportar nitrogênio para ela produzir e principalmente para a cultura posterior também. Então eu tenho que entender isso aí. Ela tem que estar fechando linha aqui com 40 e tantos dias, em R2 para R3, em R3 ela não pode passar estresse, não pode ter problema de percevejo, então eu tenho que estar conversando com ela. Eu converso com ela sabendo a idade dela e a parte fenológica que se está acompanhando e o que acontece. Então cada um tem que fazer a sua parte. O seu professor atualizou, então, o que Ana Primavera disse. Não é só conversar com o solo, porque ele fala. É conversar com a planta também. Sem dúvida nenhuma. Tem que conversar com a planta. E nessa de conversar com a planta, né, de fazer essa leitura, é importante falar desses impactos, né? Porque se a gente for olhar, todo o ciclo tem manejos adequados, né? E quais tem mais impactos nesse sentido, do início ao fim do ciclo? Perfeito. O primeiro é extremamente importante, tá? A parte de plantio, porque primeiro eu vou estabelecer a população. Uma população que foi feito um trabalho com o pessoal, entendendo a variedade, entendendo a latitude que eu estou, a altitude e nível de investimento. Então eu tenho uma população. Então primeiro eu tenho que trabalhar em ter nutrientes suficientes e estabelecer a população. Isso é 35% de uma boa produtividade. É o fator mais pesado. Depois eu tenho o desenvolvimento dela, porque ela precisa produzir folha para sustentar as vagens e os grãos depois. Quem vai alimentar o grão depois é uma folha sadia, certo? Isso equivale a quanto? 25% no máximo do potencial é nessa fase. Dentro dessa fase também nós temos a nutrição, que é dentro dessa fase, é uns 20%, e depois a sanidade disso aí, é proteger contra pragas e insetos. Tá? Depois tem a fase de reprodução, proteção também e colheita. O mais pesado, sem dúvida nenhuma, são esses primeiros. Instalação, construção da produtividade, reprodução e colheita. Então são fases distintas que eu tenho que saber conversar com ela e principalmente saber o que é necessário em cada fase. Muito interessante, porque nesse ponto que o André acabou de trazer para a gente, vamos trazer uma parte que é o sequenciamento da produção, principalmente na parte de aplicação. Né, porque existe ainda muita dúvida, mas também os detalhes, né? Dizem que Deus está nos detalhes, e a questão é exatamente essa. Como essas novas tecnologias têm ajudado, principalmente a ter mais precisão, né, dentro da aplicação. Não, perfeito. Acho que a tecnologia ela vem numa crescente muito grande, né, dentro da agricultura, e antigamente a gente ouvia o pai passar filho, você estuda para você poder sair do campo. E hoje a gente escuta o contrário. Para você poder ficar no campo, você tem que estudar. Porque ela envolve desde o início, né, no planejamento da safra, com utilizar a informação das safras passadas, né, do que deu certo na propriedade para poder seguir fazendo isso. Né? Então, essa análise de informações, análise de dados, a gente trabalha muito internamente disso. Ela contribui tanto na parte operacional, né? Então hoje a gente tem um crescimento muito grande da taxa variável de sementes, taxa variável de aplicações, que isso contribui tanto com a economia de insumos, economia de tempo e também na assertividade. Então, quando a gente olha todos esses equipamentos e toda essa tecnologia que tem à disposição, até mesmo sensores meteorológicos, estações meteorológicas que conseguem ajudar o agricultor a tomar a decisão. Então ele consegue ter uma previsão um pouco mais adequada, tomar essa decisão correta de uma aplicação ou não. Então tudo isso contribui e a tecnologia ela vem para ajudar. E a gente tem, por exemplo, inteligência artificial que está num crescimento muito grande agora e com certeza no futuro a gente vai ter várias ferramentas que vão contribuir muito com o agricultor. Interessantíssimo, né, José? Leitura dos ciclos. Temos aqui também, além da leitura, a inserção de tecnologias, melhor aplicação. Mas
também é possível interpretar na lavoura os sinais que ela tem, justamente para ter uma melhor assertividade nisso. Exatamente. E quando a gente fala dos sinais da lavoura, Pedro, é muito no sentido assim, plantei uma área, vou já passar para a próxima, qual vai ser a minha decisão que eu preciso tomar? Então, é muito importante que a gente avalie aquilo que a gente esteja fazendo para ajustar as decisões que a gente toma de forma diária dentro da propriedade. Então, aquilo, até pegando o gancho que a gente fala da lavoura, no início da safra você tem um planejamento definido. Só que aquilo é ajustado, eu diria, quase que diariamente, muito pelas condições que a gente tem do clima, muito pelas condições que a gente tem da pressão, seja de doença, de pragas, dos intempérios que a gente encontra no campo como um todo, né? Então, por isso que a gente sempre fala que é algo dinâmico. O campo, ele requer sim atenção, ele requer uma forma diferenciada para que a gente possa estar olhando e trabalhando ele diariamente. Com certeza. Além disso, temos também pensar no outro fator. Vamos colocar um fator de todo o processo, mas com outro P. P de pessoas, capacitação de equipe, treinamento dessas pessoas, né? Essa rotina, esse padrão, é importante aplicar. André, a importância de padronizar essa execução, ela é fundamental. Sim, é preciso entender isso, Pedro, pelo seguinte, tá? Padronizar não significa usar a mesma tecnologia em todos os talhões. Padronizar é você fazer com que a operação e a qualidade técnica cheguem em cada talhão. Isso é muito importante, que justamente esbarra na parte operacional. Eu conheço grandes fazendas que não avançaram mais para a região norte por causa de pessoas, por causa de recursos humanos, certo? Então a gente tem que criar isso aí. E é extremamente importante, porque eu tenho um produtor que é muito esperto, né, e está muito antigo na fala. Ele fala o seguinte: olha só como é a situação. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, é o plantio de soja, grande parte do Brasil, tá? O melhor operador da fazenda está onde? Ele está na plantadeira de soja, certo? Depois, lá em janeiro, fevereiro, nós vamos estar plantando safrinha, numa grande parte do Brasil Central, principalmente, tá? O que acontece? O melhor operador está onde? Ele vai estar na colhedeira de soja. Aquele cara que não servia, a gente chama de badeco, que é o auxiliar da plantadeira lá. Aquele badeco que não servia nem para badeco ali, adivinha onde ele vai estar? Na plantadeira de milho, tá? De sorgo, talvez na de trigo. Porque o outro tá... Então, os produtores que saíram bem, e um dos maiores geradores de tecnologia, adubação de sistema, antecipação de fertilizante, etc., isso tudo aconteceu para resolver problema operacional que envolve pessoas. Então, esse cara já está pensando antes. Então, por exemplo, o cara que faz, eu gosto de mencionar isso aí, né? Um produtor, o que ele fez no milho safrinha dele, na região de Rio Verde, sudoeste de Goiás, né? O que ele faz? Ele desseca a soja, 2 dias depois, isso faz 18 anos que ele faz, ele pega um equipamento dele, na época era um dry box da John Deere, hoje tem todas, tem Stara, tem Jacto, etc. Ele, 2 dias depois de dessecar a soja, ele entrava no mesmo rastro do pulverizador, certo? Aplicando nitrato de amônio ou sulfato de amônio. Então ele estava fazendo a adubação do milho já na soja. Segundo ele, já jogava até as folhas mais altas da soja. 4, 5 dias depois estava colhendo a soja. 6 dias depois estava plantando milho. Para que ele faz? Porque ele sabe que depois que ele plantar o milho, não tem gente para fazer uma aplicação boa. Então ele acertou de cheia, porque a definição de produtividade do milho é muito cedo. Então ele mirou numa situação operacional, por causa de falta de gente, e acertou na parte técnica absurdamente. É muito interessante você falar isso, porque essa visão de ter a história, o histórico, né, da produção, ter esse perfil já, mostra como a experiência ela é fundamental nessa questão, né? É um olhar clínico, é um olhar analítico, porque as ferramentas estão aí, mas se não tem alguém que conhece ali, né, que conversou com o sol, conversou com a planta, e tem todo esse trabalho, não é possível sequenciar. Exato. E o que acontece? É muito interessante isso aí, porque o americano é o lugar onde mais desenvolve tecnologia. Não tenha dúvida nenhuma. Tem muito recurso, de todas as formas. Tá. E o sonho de todo mundo nos Estados Unidos é o cara conduzir a lavoura praticamente no smartphone, lá num shopping center da cidade deles. Isso é o sonho do cara, dos americanos, tá? E trouxeram isso para o Brasil. E são tecnologias extremamente interessantes, inteligentíssimas. Só que não existe país no mundo que tenha uma dinâmica que nós temos. Aí o cara quer usar
vender esse tipo de coisa. Infelizmente não funcionou, e eu achei que ia funcionar. Então todas as empresas, desde trades, desde empresas de sementes, desde empresas de químico, tentando trazer para otimizar. Nós temos que usar isso aí como uma ferramenta. Agora, nada substitui a pessoa no campo, que envolve aquela primeira pergunta sua. Pessoas. Por isso que eu estou falando. Então eu tenho um controle operacional, consumo de combustível, rendimento de plantio e tal. Isso é ótimo, principalmente para tabular e ter essas dinâmicas operacional. Agora, nós temos todo ano diferente. A única constância na agricultura é que o ano que vem vai ser diferente. Só. É a única constante. Então como é que eu vou determinar uma coisa se eu não sei como é que vai ser o ano? Certo? E já dizia, tem um outro professor, um produtor que fala que ele cita o Mike Tyson, né? Que todo mundo tem uma estratégia até levar um soco na cara e salva os que ele puder. É a mesma coisa. Nós planejamos em Goiás plantar no início de outubro. Estamos começando agora, início de novembro praticamente. Então todo mundo tem uma estratégia, aí leva um soco na cara, tem que se virar. É isso. E aí sim faz parte um bom treinamento da equipe, uma boa padronização para saber, para não pegar um herbicida e aplicar numa soja que não tem a tolerância, porque então tem que ter os padrões. Infelizmente não tem como evitar isso aí. Com certeza. Agora, nesse ringue da vida, né, que a gente sabe muito bem que pode ser que aconteça, e do Tyson dói um pouco, a gente sabe que precisa ter um treinamento interessante, né? Então, quando a gente olha treino é treino, jogo é jogo, né, como é que é importante treinar a equipe, principalmente numa situação tão diversa, trazendo 2 pontos aqui, né? Porque olha só, no Centro-Oeste nós estamos vivendo algo que lá no Sul foi no ano passado, que teve aquele atraso com uma seca difícil, antes tivemos uma enchente. Então, agora no Centro-Oeste o cenário mudou em relação ao Sul, ou seja, essa constância, entre aspas, que é a diferença, é um fator importante para esse treinamento, para trazer algo mais afinado, né? Padronizar, falar de uma rotina mais precisa. Como é que é isso no Sul e também no Centro-Oeste? Começando, vamos lá para o Sul primeiro. Não, perfeito. Eu acho que no Sul a gente tá vindo do histórico de safras muito distintas, né? Tem problema com estiagem, problema com enchente histórica. Então, a gente tá brincando que todo ano ele é atípico, porque todo ano a gente tem alguma coisa que nos tira da zona de conforto e algo que vem e acaba mudando os planos que a gente tinha para aquela safra. Hoje, puxando esse gancho que o André comentou, acho que o ponto principal que a gente tem que ter nas áreas e o que a gente acompanha das propriedades que têm altas produtividades é que você precisa ter uma equipe muito bem tecnificada, muito bem capacitada. Então, essa transferência de conhecimento, né, essa capacitação de todo mundo que está trabalhando lá, então o cara ele precisa saber o que é a operação que está acontecendo, por que ela está acontecendo, qual é o momento correto, e ele também precisa ter autonomia para tomar esse tipo de decisão a nível de campo, porque a gente sabe que as condições mudam. Então, às vezes, a gente está aplicando, muda o vento, muda a condição, ele precisa fazer um ajuste na máquina, precisa fazer um ajuste na hora que ele está fazendo a operação para melhorar essa qualidade. Então, o conhecimento e a informação, ela precisa fluir de forma dinâmica dentro da propriedade. Então, só isso vai fazer com que aquele conhecimento técnico que a gente tem, que a gente sabe que roda na propriedade, ele chegue até a ponta, efetivamente, no operador e em todo mundo que está conduzindo. Então, para mim, um dos principais pontos é a capacitação técnica e também a comunicação dentro da propriedade. Até porque é essencial tudo isso para que a semente dê ali o seu melhor, expresse a sua melhor genética, né? Exatamente, Pedro. E um ponto muito importante, além de tudo isso que o André, o Marcos mencionou, eu atribuiria a condição da mentalidade, né? Porque quando a gente fala de resultado, a gente fala de pessoas, e aí aplica isso dentro da propriedade, a gente está falando de criação de parâmetros, né? Então, identificação através de monitoramento e tudo. Mas que isso não seja visto como um processo burocrático, e sim de ferramentas para tomada de decisões assertivas. Então, isso hoje já faz parte da agricultura moderna como um todo, né? Então, assim, hoje, não diria que assim, quase não há espaço mais para um simples monitoramento de falar assim, ó, encontrei um percevejo lá. Mas qual insta que estava? Como que era a pressão? Quantos pontos foi levantado? E principalmente para esse ponto, a gente sempre leva em consideração, não adianta a gente ter 40 pontos de batido dentro de uma propriedade se a gente não conseguir mensurar qual a real população e se há necessidade que eu possa fazer uma aplicação
de contenção ou ainda daria para segurar alguma coisa preventiva nesse caso, né? Então, para a gente criar essa cultura dentro da propriedade, é muito importante que aquilo que a gente falou de parametrização, né, de capacitação do time, e isso assim é uma coisa que vem crescendo e é bem marcado em produtores que são bem estruturados e realmente olham o negócio como uma empresa, de uma forma geral, né? Porque no final do dia a gente sabe que a condição da identificação ela vai lhe trazer um ponto, mas quem vai transformar isso em resultado são as pessoas, né? O time de uma forma geral. Então é algo que precisa estar atrelado e muito bem definido dentro do planejamento da propriedade. Exatamente. Produção, produtividade, pessoas, mas também temos que pensar em projetos, né? Trazendo aqui já, funilando ainda mais nosso bate-papo, outro ponto também que eu acho interessante a gente falar sobre a questão da irrigação. Tem sido uma ferramenta extremamente adotada, né, pensada. A gente já tem isso no sul, né, na reservação. Goiás avançando também na questão da reservação de águas. Tudo isso para ter um planejamento, uma irrigação muito mais efetiva. De fato, você tem entregado mais resultados? Sim, sem dúvida. Irrigação, eu me sinto muito à vontade que esse especialista que eu citei anteriormente trabalhava em feijão irrigado, né? Então eu fui para o Cerrado para trabalhar com irrigação. Hoje o ganho, que a gente chama o ganho por investimento ou ROI de uma irrigação para a cultura da soja é de 25 a 30 sacos por hectare, certo? É altíssimo, tá? Agora aonde, né? Porque a gente trabalhava, já tinha uma noção, Goiás tinha uma safra sol cerrado quando abriu, não tem chuva no inverno, como tem no região algumas partes da região sudeste, principalmente do sul. Então precisava da irrigação porque era um ano só. Então o investimento era muito caro, o custo fixo precisava ser diluído. Então era extremamente oportunizado a agricultura irrigada. Tá. A partir daí, o que aconteceu? E eu me lembro bem, em 98, nós entramos numa empresa que a sede era no Rio Grande do Sul e começamos os primeiros projetos de irrigação na região de Cruz Alta, que tinha solo excelente, certo? Mas uma condição de clima, ambiente de chuva extremamente inóspito. Então eu resolvi o problema com irrigação. E foi assim. Né? Eu lembro que algumas fazendas que eu tive lá, que os filhos dos produtores eram novos, e recentemente eu fui dar uma palestra para uma empresa de química e encontrei eles já, né? E eu expandindo, e eu falava, o problema que você pode ter é compactação, desbalanço nutricional e nematóide. E é realmente o que aconteceu lá, né? Não estava jogando praga, não. E aí, passado um certo tempo, um professor daqui próximo a Campinas, aqui de Piracicaba, falecido, nós perdemos ele por Covid, que foi o professor Centelhas, começou a fazer um negócio que eu achei extremamente interessante, que é o Yield Gap. Yield Gap significa o intervalo. O que eu perdo de produtividade? Principalmente para dois fatores. Primeiro, fator tecnologia, de uso de manejo, e o segundo, ambiental. A hora que ele traçou isso aí para soja, principalmente para soja, mas para milho, para outras culturas, a gente viu que no sul do Brasil você tinha uma perda muito grande por fator climático, mas a perda por tecnologia era muito pequena, certo? Na região do Mato Grosso, o fator perda por clima era muito baixo, mas se perdia por tecnologia. Era maior do que o fator. Isso nós pegamos, é exatamente isso que acontece, certo? E se eu sei que não é um negócio fácil, a gente está implantando vários pivôs nos clientes que a gente trabalha, a nível de Goiás, e hoje o custo é mais ou menos aproximadamente entre 25 e 28 mil reais se eu faço captação em represa. O Oeste Baiano, que provavelmente seja a região de maior irrigação, a previsão para 2030 de 500 mil hectares irrigados por pivô, que tem a bacia do Urucuia, aí a captação de 600 a 800 metros de profundidade e o custo antes dos piscinões é de aproximadamente 85 a 90 mil reais por hectare. Ou seja, praticamente 4 vezes mais, certo? Então é muito caro, o pessoal fez os piscinões absurdamente grandes, então diluiu um pouco esse custo. Mas a irrigação nas regiões, é isso que é importante, tá? Aonde eu vou ter o maior retorno por investimento, no meu ponto de vista, é o sul do Brasil e a região do Oeste Baiano, solos arenosos, com menor precipitação anual, certo? Então é extremamente viável, não é barato, a gente sabe disso, principalmente os agricultores que sofreram em 3 anos seguidos de seca, não vai ser muito fácil conseguir, mas é o jeito mais estável. E o mais interessante, isso não pode ser diluído só em soja. Produtividade, a gente sabe que na situação normal no sul, produz trigo 70, 75, 70 sacos por hectare na situação normal sem irrigação. Aqui no Cerrado, nossa produtividade é muito baixa, né? 25, 30. A gente fala o seguinte, eu uso o trigo para melhorar a condição de distribuição de fósforo no solo, etc, etc, que ele vai muito bem. Então, ele pagou as contas, sobra para soja, certo? Para nós tá bom. Agora, quando você põe irrigação,
Você pode chegar a 120 sacos de trigo, que é a região de Unai, Paracatu, a região, os atendidos por nós em Cristalina, certo? Isso pode acontecer no sul também. Você já pensou você sair de 70 sacos por hectare e ir para 120 sacos por hectare de trigo? Então eu não vou diluir só na soja, eu posso diluir em todas as culturas que eu for fazer. Exatamente isso, porque é nessa rotação que a gente vê, voltando, né? Eu falo que toda boa conversa, quando a gente olha para o início e vai olhando para o final, ela vai se costurando. Porque a gente falou sobre essa questão da rotação, dessa escolha, né? Foi muito bem posto pelo professor a questão, né, do que você teve, né, que você falou há pouco, sobre ter a questão da tecnologia, mas também a questão da água, a questão de você ter aí um fator primordial, além do solo, é ter uma excelente umidade, também ter uma excelente produção. Como é que isso entra nessas duas regiões? Como é que vocês estão vendo isso, né? Para quem está vendo a gente agora, porque de fato estamos num momento até de indefinição. É Laninha, é El Ninho, ninguém está muito bem, nem o NOAA, que é o órgão internacional, está sabendo diferenciar um do outro para a situação que nós chegamos. Como é que isso entra, né, nessa questão? Não, perfeito. Eu acho que a nível de sul, a gente sofreu nos últimos 5 anos com 4 estiagens muito fortes. E assim, o produtor que tinha, e claro, o investimento ele é elevado, a gente sabe que custa bastante para a gente ter pivô, para a gente ter irrigação na propriedade, mas o produtor que teve esse investimento lá atrás, ele conseguiu colher bons resultados. A gente tem uma vantagem no sul, é que a gente tem um inverno que geralmente é muito chuvoso, então a gente consegue armazenar essa água, e aí, claro, depois você conseguindo distribuir isso em períodos de estiagem, períodos que a gente não tem uma chuva constante, a gente consegue agregar muito valor. Além disso, você consegue trabalhar muito mais o manejo. Então, por exemplo, muitos produtores que colocaram pivô, eles mudaram a sua forma de manejar as áreas, né? Então, eles faziam geralmente somente uma cultura de soja e agora eles estão fazendo milho antecipado, conseguindo fazer uma cultura, depois de colher o milho, entrar com soja, já no fechamento de plantio, a gente fala até na safrinha lá no Rio Grande do Sul. Então, consegue agregar valor e manejo para aquele investimento que ele fez. Então, isso, claro, a longo prazo, e analisando todos os fatores, a gente acredita que é um investimento que ele vai se pagar, ele vai conseguir trazer rentabilidade, e alguns produtores já me falaram isso, olha, se eu não tivesse investido em pivô, provavelmente eu não estaria dentro da cadeia, na atividade, porque é muito difícil você produzir soja nas condições que a gente está tendo nos últimos anos. E aproveitando o gancho também, Pedro, eu vejo no seguinte sentido. Primeiro, a gente já está falando, além de tudo isso que o André, o Marcos trouxe, a possibilidade de você antecipar sua janela de semeadura, às vezes 15, 20 dias já, do que se aplica a condição de sequeira. Então, nós já estamos falando de plantar mais cedo e olhar um negócio lá na frente com a possível segunda, terceira safra consolidada, mais ou menos nesse sentido. Outro nós estamos falando de estabilidade. Às vezes, assim, mas minha região chove bem. Mas você fazer uma lâmina de 10, 15 milímetros no momento reprodutivo, que aquela umidade no momento certo, às vezes isso aí vai potencializar 5, 6 sacos do que entregaria mais numa condição normal, sabe? Então, quando a gente fala do sistema de irrigação de uma forma geral, a gente está falando de segurança, de estabilidade, crescimento, né? E sem dúvida alguma é um investimento extremamente rentável para o produtor e cresce de forma significativa no cerrado como um todo. Perfeito. Olha, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas a gente trouxe aqui um debate muito amplo, claro, com o âmbito de informar a quem investe numa alta performance, uma tecnologia que vai trazer uma alta performance, mas que ferramentas e pontos importantes acabam sendo fatores decisivos para sequenciar aquilo que esse investidor almeja lá na frente. Por isso eu quero agradecer demais, né, em nome aqui do Mário, por vocês se disponibilizarem, trazerem para a gente pontos que são de fato muito importantes e relevantes para quem está em casa, para quem está acompanhando a gente de alguma forma em nossas plataformas digitais, mas gostaria que vocês trouxessem, já se despedindo, uma conclusão, né, daquilo que nós conversamos agora. André, por favor. Oh, perfeito, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é só dizer para produtores e ouvintes do podcast que a agricultura é assim mesmo, tá? Nós não estamos vivendo um melhor momento que nós vivemos praticamente pós-pandemia, né? Então é uma situação bastante complicada com relação ao clima, com relação à rentabilidade, né? Mas para quem já passou várias crises, né? E tive a oportunidade de conhecer 37 países, e os agricultores que conseguem se manter e progredir, o pensamento é o mesmo.
tem que confiar, certo? O produtor passa por uma situação que ele está, que a gente chama de fábrica a céu aberto, à mercê de todo quanto é intempérie, mas tem que acreditar, tem que estar sempre tentando fazer alguma coisa diferente, porque fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é o princípio da loucura, né? Então tentando sempre buscar, testar novas variedades, testar manejos diferentes e depois levar isso para a área, né? Não acreditar numa bala de prata e fazer, não vou apostar tudo numa variedade só, vou fazer o que meu vizinho fez. Cuidado com isso aí. Por quê? Porque a agricultura é assim mesmo. Tá? É de altos e baixos. E quem se mantém no mercado, até hoje, que eu vi nesses 37 países, são produtores que acreditam, que sabem que isso aí é passageiro, daqui um pouco a gente vai ter uma situação melhor. Mas é fazer a coisa, e lembrando, pelo menos o que foi falado aqui, né, a soja não responde a produtos extremamente caros, né, e intensidade, ela responde por equilíbrio. Tá? Então, pensando nisso, né, nesses 36 anos, no conhecimento que a gente teve, que a gente está lançando um curso, Pedro. Nós vamos lançar um curso agora, em novembro, que é soja, pilares para altas produtividades, mas principalmente para rentabilidade. Tá? Então, convido todo mundo a seguir a gente no Instagram, @AndréAguirreConsultoria, que lá, a partir agora de novembro, a gente vai estar um link lá para quem tiver mais interesse de conhecer como é que vai ser esse curso, que vai estar praticamente o tempo todo, quem faz a hora que tiver tempo, que é importante, né? Porque quem trabalha com agricultura, várias safras por ano, não tem muito tempo. Então, a hora que der tempo, pode fazer esse curso no celular tranquilamente. Tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Depois colocaram aqueles canhões de luz nos tratores, nunca mais foi a mesma coisa. Exatamente. É dia e noite. Olha, quero agradecer também, viu, Marcos, sua participação, mandar um abração pro pessoal lá de Passo Fundo, né? E obrigado por tudo que você contribuiu aqui com a gente. Não, perfeito, Pedro. Eu que agradeço aí a atenção, o convite também a participar aqui. Eu acho que são momentos que agregam bastante. E a mensagem final que eu quero deixar é que a gente precisa investir em capacitação. E isso vai fazer realmente a diferença a campo. O conhecimento, ele sempre vai agregar e ele sempre vai fazer com, pelo menos nas adversidades que a gente mitiga um pouco isso a nível de campo. E nós, como genética, eu acho que o compromisso que a gente tem apesar da situação, a gente precisa buscar, né, e trabalhar para entregar o melhor potencial produtivo independente do cenário produtor. Eu acho que isso vai fazer com que a Domário cresça, a Domário siga na vanguarda da agricultura e da soja no Brasil. Com certeza, é o que tem sido feito também. José, muito obrigado também pela sua participação, né? Uma saudação lá pro pessoal de Goiás também. Eu agradeço, Pedro, e todo o time também pelas discussões, né? Como mensagem, eu gostaria de ressaltar que assim, a safra, até o momento, ela entrega desafios, mas também temos oportunidades, né? E as oportunidades, desde que sejam bem aproveitadas, nos geram resultado. Então, aquilo que o Aguirre trouxe muito bem, assim, eu acho que a gente está com um desafio aí, mas estamos otimistas olhando para o negócio como um todo e precisamos estar preparados para terminar e concluir bem aquilo que a gente iniciou ali alguns meses atrás, né? E sem dúvida alguma, nós como genética seguimos um compromisso com os produtores de estar buscando os melhores produtos que possam oferecer cada vez mais potencial produtivo e estabilidade para os produtores de todo o Brasil. Amém? Obrigado. Com certeza, muito obrigado. Também eu agradeço a vocês que ficaram com a gente esse tempo todo, né, ouvindo e acompanhando análises aqui de especialistas que sempre estão aí levando, estudando de uma forma incansável, assim como quem investe em alta performance para sempre ter uma produtividade melhor e, claro, garantir a segurança alimentar do nosso Brasil e também do mundo. Obrigado por acompanhar a gente aqui e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Uma excelente safra para todo mundo. Até mais.